Qual a altura ideal da sua viga de concreto? Como nós falamos aqui, a inércia desta viga. Esta altura, ela faz grande diferença ali no dimensionamento das vigas de concreto. 8, 10% do vão, e tem a ver também aqui, ó, com a caixaria, né, dessas vigas de concreto. Então, tudo isso para você. Qual a altura ideal da sua viga de concreto para facilitar aqui na caixaria? Canal Engenharia na Prática. Fala, pessoal do canal Engenharia na Prática. Mais uma vez, a todos vocês sejam muitíssimos bem-vindos. Eu sou o engenheiro civil Elberama e você está no canal Engenharia na Prática. E mais uma vez, siga o canal Engenharia na Prática lá no Instagram. Hoje eu quero abordar com você esse conceito aqui que faz muita diferença ali. Nós, calculistas, né, engenheiros que dimensionamos as estruturas, nós precisamos calcular, mas ao mesmo tempo também dimensionar todos os conceitos e facilitar muitas vezes a execução. Então eu tenho lá um vão X, eu vou dimensionar a minha viga, 8%, 10% do vão. Claro que tem uma série de conceitos a serem analisados, cargas, principalmente as cargas, né, que é um dos elementos principais, altura, pé direito, tudo isso tem que ser analisado. E um dos fatores é a caixaria, né, que faz muita diferença, principalmente aqui no conceito das tábuas de 30, que facilitam a execução por essas tábuas aqui, elas terem um formato padrão na hora de comprar. Então, vou abordar na sequência para você como dimensionar, né, aí pelo engenheiro, o que vai facilitar para você entender, ó, com relação à caixaria, a altura ideal de uma viga. O primeiro parâmetro utilizado, pessoal, é com relação ao vão que você tem lá, que a sua viga tem que vencer. Exemplo, tem um vão de 3 metros, de 3,5 metros, de 4, de 4,5 e assim sucessivamente. Então, qual princípio eu parti? Nós trabalhamos com uma estimativa de 8 a 10%, né, a altura da sua viga em relação aqui ao vão livre. Repetindo, de 8 a 10%. E aí você me pergunta assim, poxa, Elber, mas qual utilizar? 8 ou 10%? Então, e aí é a importância, aí que entra a questão da caixaria, que vai facilitar para você esse dimensionamento. Nós já trouxemos aqui no canal, e você sabe muito bem, que a sua viga, ela sempre tem que ter uma altura maior em relação à largura. Por exemplo, aqui, né? Olha só, aqui nós temos uma altura muito maior em relação à largura. Tá? Existe o conceito da viga chata, mas aí é utilizado ali para lajes, uma outra questão. Praticamente quase que em 100% você tem que sempre ter uma altura maior aqui em relação. E isso eu até trouxe aqui no canal, né, mostrando aquele vídeo para você, exemplificando quando você tem uma viga assim, quando você coloca as cargas e quando você tem uma viga de menor inércia. Você viu os resultados, né? Tô até mostrando para você aqui que a resistência de uma viga assim, dessa forma, com inércia maior, é muito, nem se compara quando você tem uma viga com uma inércia menor, né? Ela vai flambar ali, vai ter uma flecha maior. Tudo isso eu já trouxe para você nesse vídeo que você está acompanhando. O primeiro exemplo que eu vou aqui lhe mostrar estimando uma situação que nós tenhamos 3 metros aqui, ó, 3 metros de vão livre. Então, 8 ou 10% do vão. Se eu trabalhar com 8, eu vou ter aqui uma viga praticamente de 25. E se eu trabalhar com 10%, eu vou ter uma viga de 30 centímetros. Quais são as tábuas comerciais que você tem para vender? Geralmente, as tábuas
elas são de 30, de 20, de 10, mas a tábua de 30 centímetros é a tábua mais usual que você tem. Então, o que compensa você fazer aqui? Trabalhar com uma viga de 30 de altura. 30 por 12, 30 por 15, geralmente é uma medida usual. Então, como é que você faz? Eu tenho aqui a minha viga já calculada, por exemplo, 26 por 10 de ferragem, e eu vou executar a caixaria aqui. Olha só, essa aqui é uma tábua de 30, então, olha, montei, praticamente fechada, tem a parte de baixo que eu vou utilizar por uma tábua de 15 ou de 20, mas olha só, apenas uma tábua de 30 eu consigo fazer a caixaria facilitando o meu trabalho. O segundo exemplo é um vão que eu tenha de 4 metros para vencer. E aí você vai fazer o cálculo do seguinte, bom, 4 metros de vão eu tenho, se eu utilizar 8%, praticamente eu tenho ali uma altura de viga ali, acabada de 32 centímetros. Agora, se eu utilizar 10%, eu vou ter armar uma caixaria de 40. Utilizar os 8% para aqui, para esse vão de 4 metros, o que eu vou fazer? Vou utilizar também lá uma viga, uma tábua praticamente de 30, aumentando um pouquinho aqui na parte de baixo, mais altura útil um pouquinho aqui, eu chego, né? Eu com esses 8% aqui do vão, eu consigo atender e também facilitar ali o meu trabalho de montagem para essa viga aí, para esse vão livre de 4 metros. Agora, imagine você que eu quisesse trabalhar com os 10% do vão. Então, vamos simular que essa viga aqui, por exemplo, vamos simular que essa tábua aqui é de 30, eu precisaria ainda de mais 10 aqui. Eu precisaria fazer uma pequena emenda aqui para chegar uma viga de 40. Então, veja a dificuldade de você montar uma caixaria de apenas uma tábua, ali para um vão de 8%, e você montar essa mesma viga, fazer uma emenda com uma outra tábua para trabalhar com os 10%. Esse último exemplo aqui já é um vão considerado, né? Eu tenho aqui um vão de 6 metros, vou precisar de uma viga muito mais estruturada, uma viga muito mais elaborada. Então, para esses 6 metros de vão, eu até mudei a viga aqui, a armadura primeira camada, segunda camada, armadura aí de pele, só para você entender. Então, eu trabalho aqui com 8% ou 10% do vão. Veja você, 6 metros de vão, 8%. Vou precisar de uma viga de 50 de altura. Vou utilizar uma tábua de 30 e uma tábua de 20. Vou trabalhar com 10% do vão. 2 tábuas de 30. Vou mostrar para você aqui. Primeira opção, 8% do vão, uma viga de 50. Vou utilizar lá uma tábua de 30. E vou utilizar uma tábua aqui de 20, ok? Vou ter emenda natural, enfim, certo? Então, ficaria assim, 30, 20, 50 centímetros de altura útil. Agora, trabalhando com 10%, 60 centímetros de altura. Olha como facilita. Uma tábua de 30 e mais uma tábua de 30. Então, eu tenho a primeira de 30 aqui e a primeira de 30 aqui. Veja como facilita você ali fazer as amarrações, os travamentos, utilizando a tábua de 30. Então, lógico, é muito mais interessante você trabalhar com 10%, utilizar as tábuas de 30, do que você utilizar tábuas menores.